Capítulo 10. Mais paixão pela oração pessoal. Tenho um problema, talvez você também. A sequência de suas letras, coerência. Eu tenho as melhores intenções, os mais efusivos e abnegados sentimentos, mas ainda estou orando para que Deus me ajude a vencer a tendência de apertar o botão de alarme do despertador e continuar na cama de manhã. Mesmo assim, eu quero orar. Eu quero começar o dia com Ele. Estou descobrindo, porém, que querer não é suficiente. Eu preciso escolher sair da cama e conversar com Deus cada manhã. Não existem atalhos. Quando se trata de nosso relacionamento com Jesus, escolher orar, estar com Ele, é frequentemente a maior batalha. Contudo, uma vez feita essa escolha, o que pode fazer para sacudir essa preguiça para fora e experimentar algumas novas e robustas maneiras de ir a Deus em oração? Pontos de ação para aumentar o seu tempo pessoal de oração. Primeiro, ore toda vez que você se lembrar de orar. Jesus, em resposta a uma pergunta teológica que lhe foi dirigida pela mulher junto ao poço, asseverou: Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. Os samaritanos, nesta questão os judeus também, estavam presos à questão do lugar certo de adoração. Tinham certeza de que o Deus verdadeiro só podia ser encontrado no lugar certo. Por isso, a afirmação da mulher samaritana: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Jesus fez um ajuste na atitude dela e mudou-lhe o seu paradigma, revelando-lhe a verdade sobre Deus, que Ele é espírito e não está confinado por templos de feitura humana ou tempos. Deus é uma realidade sempre presente em qualquer tempo e em qualquer lugar, e os verdadeiros adoradores do verdadeiro Deus podem entrar em contato com Ele em qualquer tempo e em qualquer lugar. Não cometa o engano de pensar que você só pode orar em determinados tempos ou lugares. Ore quando você se lembrar de orar. Em seu carro, em uma reunião, em sua cama quando você perder o sono, ao cortar a grama ou lavar a louça, ou enquanto escova os dentes. O irmão Lourenço disse o seguinte acerca de suas orações a qualquer hora: Deus não está mais perto de mim no momento de quietude do que neste exato momento na cozinha, e a oração não é mais real quando a faço formalmente, ajoelhado à beira da cama, do que quando a faço informalmente diante da pia ou do fogão. Na realidade, não consigo esperar até às 10 horas da noite ou até às 7 da manhã para passar a Deus algum assunto importante. Eu preciso tanto dele e com tanta frequência que não poderia deixar as coisas à espera de um momento determinado. E a sua presença é tão real que não existe perigo de que eu me esqueça de falar com ele sem agendar um horário para a entrevista. Aprenda isto, se você não puder aprender mais nada, pelo fato de que Deus faz sua morada em você. Veja João 14:23, 1 Coríntios 6:19. Onde quer que você esteja, aí está Deus. Portanto, aprenda a conversar com Ele o tempo todo. E mais, quando você pensa em orar, é Deus que está falando com você. O homem ou a mulher natural não tem o desejo de orar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8:9. Se o orar está em nossa mente,
É o Espírito Santo chamando. Não aperte o botão de aguarde para fazer o rei esperar. Atenda o seu chamado e ouça o que ele tem em mente. Eu costumava cair, e ainda caio ocasionalmente, na armadilha de pensar: orarei sobre isso mais tarde. Ao estar cortando a grama, estarei pensando em alguém que precisa de minhas orações. Estarei fazendo uma revisão mental dos detalhes da necessidade dessa pessoa e até ensaiarei o que desejo dizer mais tarde, quando chegar a hora de oração. É aí que eu me flagro e rio de mim mesmo pela tolice de orar mais tarde por alguma coisa sobre a qual já estou pensando e, na realidade, orando agora. Se você se repreende por esquecer-se de orar pelas pessoas a favor de quem você prometeu orar, aprenda a orar no momento em que Deus o colocou na sua mente, no momento em que você pensou. Segundo, ore por uma variedade de coisas. Eu gosto de conversar sobre o carro novo e maior de que a nossa família de cinco tanto necessita, que um dia hei de comprar. Suzete e eu temos conversado muito sobre isso ultimamente, especialmente agora, enquanto nós e as filhas estamos nos preparando para uma viagem de 11 horas no próximo verão. Mas não é só sobre isso que conversamos. Conversamos sobre filhos, escola, igreja, planos para as férias, outros parentes, música, dívidas, programas de TV, trabalho, etc. E adivinha o que mais? Nós não tentamos falar sobre todas as coisas numa só sentada. Vamos devagar, um passo de cada vez. Conversamos sobre isto agora, aquilo mais tarde, uma coisa hoje, outra amanhã. Faça o mesmo com a oração. Não ore sobre as mesmas coisas o tempo todo e não tente esgotar todas as coisas em uma única oração. Varie a sua conversação. Ore pelo seu chefe que o deixou aborrecido hoje e deixe a lista de missionários para amanhã. Ore fazendo uso de diferentes tipos de oração. Experimente fazer uma oração de louvor sem nenhuma petição. Não faça pedidos de nenhuma espécie. Ponha de lado a lista de compras e gaste mais tempo louvando a Deus por causa do que Ele é em sua vida. Ou ore a Deus cantando. Paulo nos exorta a louvar a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Há momentos em que oramos cantando hinos de louvor favoritos, tais como Tu és fiel, Senhor, ou Eu te amo, ó Deus. Durante orações cantadas, às vezes eu experimento a presença de Deus mais profundamente do que quando faço orações regulares. Terceiro, ore sem usar palavras. Para estar com Deus, nem sempre é necessário dizer alguma coisa. Sei que isso pode parecer estranho para alguns, mas às vezes é perfeitamente correto fazer a prática do aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Certa manhã, não faz muito tempo, tive um comovente encontro com Deus sem dizer uma palavra. É uma dessas extremamente raras vezes quando minha casa e meu espírito estavam quietos. Eu não pude pensar em ler ou dizer coisa alguma. Eu me sentei em quietude, apenas permitindo que o meu coração fosse um livro aberto diante de Deus. Enquanto estava sentado ali, com os primeiros raios do alvorecer atravessando as persianas e se esparramando sobre o tapete de minha sala de estudo, eu tinha certeza de que estava na presença de Deus. Anotei essa experiência em meu diário, um pouco mais tarde, naquela mesma manhã. A calma desta manhã me faz sentir-me bem, como um cobertor que aquece numa noite fria. Sinto minha incapacidade ou indisposição de lembrar de alguma passagem bíblica para ler. Não estou com pressa de ler nada.
Neste momento, o silêncio é suficiente. Parece que os meus pensamentos e a quietude são a minha oração nesta manhã. Aquietem-se, parem de contender e saibam que eu sou Deus, foi o que disseste. E este é um dos raros momentos em que me sinto alegre em ficar quieto e conhecer-te, de ter a minha alma entrelaçada na tua, na quietude desta hora, de entrar em conexão com o Rei. Muito obrigado porque te encontraste comigo nesta manhã. De meu diário, 26 de abril de 1994. Não tenha medo do silêncio. Em nossa cultura, abafamos o silêncio sempre que temos uma chance. A natureza parece detestar o vácuo e nós também. Sentimos-nos compelidos a apagar a quietude com o som. Com aparelhos de rádio, TV, CD, Walkman, videogames e com as nossas próprias conversas. Viajando de avião, fazendo exercício, à mesa enquanto comemos, nos elevadores ou no banheiro, parece que temos que ter algum tipo de música, barulho ou outra distração sonora a tocar por trás dos bastidores. Aprenda a aquietar-se e saber. O aquietar-se pode ser muito profundo. E não se sintam fracassados se alguma palavra escapar ocasionalmente quando você orar em quietude. Lembre-se de que há momentos em que não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Quarto, mantenha os seus momentos de oração e de estudo da Bíblia separados. Esta sugestão poderá me complicar, mas vale a pena tentar. Algumas pessoas foram treinadas a estruturar as suas devoções junto com a oração e o estudo da Bíblia. E, à semelhança de nossas típicas reuniões de oração na quarta-feira, a ênfase maior fica do lado do estudo da Bíblia. Nossas reuniões de quarta-feira deveriam receber o nome do que realmente são, estudos bíblicos. Minha experiência tem demonstrado que quando eu misturo as lições da escola sabatina, comentários e múltiplas versões da Bíblia com o meu tempo devocional, eu gasto menos tempo em oração e muito mais tempo em estudo. Por favor, não encoste este livro para começar um rumor de que Randy Maxwell está fazendo uma campanha para eliminar o estudo da Bíblia. Quem dera que voltássemos a ser conhecidos como o povo da Bíblia. Estou simplesmente sugerindo que demos a cada coisa o seu tempo apropriado. A oração é, antes de tudo, um encontro com Deus. Ler e estudar durante este encontro pode não ser requerido sempre. Como já disse, se você estiver apenas em quietude com Ele, ou focalizando suas próprias necessidades, mesmo assim você está tendo um encontro com Ele. Isso não foi um desperdício de tempo. Sim, quinto, ore por seu cônjuge. Não de uma maneira geral ou vaga, mas em termos específicos, clamando para ele ou ela certas promessas bíblicas que foram feitas sob medida para necessidades individuais. Eu gosto de fazer isso por Suzette e às vezes escrevo uma carta a ela contendo o verso bíblico que estou clamando em favor dela. Ela guardou um desses cartões e colocou-o no espelho do banheiro para poder vê-lo todos os dias. Ele diz: para você hoje, que o seu deleite esteja na lei do Senhor e que você medite nela de dia e de noite. Que você seja como uma árvore plantada junto a correntes de águas, dando frutos no devido tempo, sem murchar. Que tudo o que você fizer seja bem sucedido. Salmo 1, 2 e 3. Te amo.
Você ama o seu esposo, esposa. Ele ou ela tem lutas, frustrações, alvos, esperanças e necessidades que você provavelmente conhece. Leve essas coisas a Deus em oração. Apresente o seu marido ou a sua esposa ao Pai e peça a Ele que satisfaça as necessidades dele ou dela de acordo com o seu infinito amor. Procure versos bíblicos específicos que se encaixem na situação dele ou dela e ore citando esses versos de volta a Deus, colocando o nome do seu cônjuge no lugar apropriado. Recentemente fiz isso por minha esposa enquanto eu estava viajando fora de nossa cidade e ela estava ansiosa por receber os resultados de alguns exames médicos complementares. Nós dois estávamos muito preocupados e eu recorri à Bíblia em busca de um encorajamento do Senhor. Encontrei-o no Salmo 33, 18 a 22. Roguei a promessa em favor de Suzete e então orei referindo-a de volta a Deus, mais ou menos assim. A Suzete espera em ti, Senhor. Se tu o auxílio e o escudo dela. Que o coração dela se alegre em ti e a ajude a confiar no teu santo nome. Seja o teu infinito amor sobre nós dois, pois colocamos a nossa confiança em ti. Mais tarde, telefonei para casa e disse a ela que eu estava evocando essa promessa para ela. Eu pude notar que ela gostou. Nada pode aproximar mais um casal do que orar de maneira fervorosa e específica em favor do homem ou da mulher que compartilha sua vida. Você pode orar pelos seus filhos da mesma maneira. Para vocês solteiros, a ausência de um cônjuge não significa a ausência de outros indivíduos que os amam e que necessitam de suas orações. Clame promessas em favor de seu melhor amigo, seu colega de trabalho, membro de sua família, seus sobrinhos e sobrinhas, seu pastor, e diga-lhes que você está orando por eles. Todos os relacionamentos serão fortalecidos por essas orações feitas como um ato de amor. Sexto, ore por ou pronuncie uma bênção sobre os membros de sua família. Qualquer um pode fazer isso, mas quero falar aos homens que estão lendo este livro agora. No livro de Números, capítulo 6, encontramos a bênção sacerdotal de Arão e seus filhos. E seus filhos foram instruídos a pronunciar sobre os filhos de Israel. Leia cuidadosamente junto comigo. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Você percebeu a última parte? Deus disse que os sacerdotes, Arão e seus filhos, neste caso, deveriam pôr o nome do Senhor, as promessas inerentes aos seus atributos, sua natureza, seu caráter, sobre os filhos de Israel, pronunciando essas palavras de bênção. Que pai ou mãe não gostaria de uma bênção dessa sobre os seus filhos? Como recipientes do novo concerto, nós que recebemos Cristo como nosso Salvador, somos parte de uma nova geração de seres humanos habitando a Terra. Não importa a raça ou o gênero, fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Além disso, somos filhos espirituais de Abraão, herdeiros das promessas feitas a Israel. Estes dois fatos nos dão a comissão, a qualificação e a autoridade para abençoar a semelhança dos sacerdotes no Velho Concerto. Como Abraão, devemos ser canais através dos quais Deus proverá, protegerá e derramará suas abundantes bênçãos. Nós, homens e provedores, somos sacerdotes de nossos lares e Deus quer que transmitamos essa bênção aos nossos filhos. Minha esposa e eu já fizemos isso juntos.
Com as nossas mãos cuidadosamente postas sobre as cabeças de nossas filhas, eu orei clamando esta bênção sobre elas, dizendo: Candace, Crystal e Daniele, que o Senhor as abençoe e guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o rosto e lhes dê a paz. Amém. Vocês nem imaginam a intensidade dos abraços e o brilho de seus rostos depois de uma oração assim. Seus filhos não poderão esquecer, nem vocês, pais. Enquanto estou escrevendo este livro, eu o fiz apenas uma vez. Isto é tudo o que envolve uma vida de oração. Não se trata somente de palavras, petições e rotina. É uma questão de amor, poder, relacionamentos, coração e alma. Pronuncie uma bênção sobre a sua esposa ou sobre o seu marido também. Ao me preparar de manhã para ir trabalhar, ocasionalmente coloco a cabeça de minha esposa dentro de minhas mãos, dou-lhe um beijo e digo: que o Senhor lhe dê uma bênção realmente boa hoje, minha doçura. Ou que as bênçãos do Senhor te cubram desde a cabeça até o dedão. Isso sempre suscita um largo sorriso e o mais apertado abraço que você pode imaginar. Frequentemente, ela também me abençoa dessa forma. Uma palavra de cautela. Assegure-se de que sua vida endosse as palavras de seus lábios. Palavras pronunciadas em bênção são invalidadas quando um filho ou cônjuge não sente a cada dia o toque, o interesse, a estima, a disponibilidade e o cuidado de quem abençoa. Precisamos ser cuidadosos no construir uma plataforma de relacionamento desde a qual possamos abençoar. Lembre-se de que a vida que vivemos endossa as palavras que falamos. Sétimo, ore pelo jornal. Para aqueles que têm dificuldade de encontrar assuntos suficientes para incluir na oração, e para outros que, à semelhança de muitos, estão viciados na leitura de um jornal pela manhã, isso poderá revolucionar a sua vida de oração. O jornal está cheio de necessidades, crises, intrigas e problemas que podem partir o coração do cristão. Quando este livro finalmente sair do prelo, as histórias de manchete serão diferentes. Mas nestes últimos dias as manchetes estão cheias de histórias dos 13 bombeiros que morreram ao tentarem combater um enorme incêndio no estado do Colorado. Insinuações da Casa Branca sobre uma possível invasão no Haiti, insinuações que serão notícias velhas quando este livro sair. Protestos contra o aborto e a execução já programada de 3 criminosos no estado do Arkansas, enchentes no estado da Geórgia, que, em seu rastro, deixaram 18 mortos e 300 mil pessoas sem água potável e prejuízos de 100 milhões de dólares. Notícias vindas da Ruanda de que os Tutsis concordaram com a criação de uma zona de exclusão da guerra e a asquerosa cobertura do inquérito do caso O.J. Simpson. Que terreno fértil para a oração! Nós, adventistas, com a mente já inclinada para pensar nos eventos finais, frequentemente vemos as notícias com um senso de inevitabilidade profética. Mais sinais dos tempos, dizemos, Jesus vai voltar logo. Às vezes, o nosso faro profético instila uma sutil indiferença em nossas atitudes para com a humanidade sofredora ou, no mínimo, um senso de não poder fazer nada. Mas existe algo que podemos fazer. Nós podemos orar. Cada uma dessas histórias representa vidas de pessoas reais, desesperadas, que estão sofrendo, que necessitam de Jesus. Leia o jornal com os olhos e o coração de Cristo e suplique que Deus, em misericórdia, intervenha. Junto com o grupo de oração, A Hora do Poder, em nossa igreja, colhi recortes de jornal concernentes ao inquietante aumento da violência juvenil
em um dos colégios da comunidade. Oramos para que o Espírito Santo protegesse as crianças de nossa cidade e acabasse com a violência. Nesse caso particular, o Senhor permitiu que eu me envolvesse na resposta à oração. Depois de um contato com o prefeito por telefone, fui solicitado a escrever uma carta aos clérigos da cidade para pedir que eles conclamassem os membros de suas igrejas a orarem pelo bem-estar de nossa juventude. Senti-me honrado em desempenhar uma parte, ainda que pequena, na comunidade em que Deus me colocou para ser uma luz e deixá-la brilhar. Você já notou, talvez, que os últimos pontos de ação têm que ver com a oração intercessória? Que tem a ver com a oração intercessória. Esse aspecto da oração é tão poderoso e essencial para a experiência do cristão que quero acrescentar-lhes mais detalhes no próximo capítulo. Continue na linha, ele vai atingir você em cheio. Então, aí vocês as têm. 7 sugestões para imprimir mais paixão pela oração enquanto você caminha com Deus. Não tive a pretensão de fazer uma lista completa. Pode ser que você já esteja experimentando fazer várias formas criativas de oração que nem foram mencionadas aqui. Ótimo, fique com elas. Entretanto, em tudo que você fizer, ore. Não faça só leitura sobre a oração, nem lhes dê um mero consentimento mental. Ore. Seja real, coerente, criativo. Mas, acima de tudo, ore. Há muitas coisas boas esperando por você se você orar. Quero encerrar este capítulo com alguns pensamentos de Charles Swindoll, um dos meus autores e professores de Bíblia favoritos. Ele termina o 3º capítulo de seu livro, Voando para Mais Perto da Chama, com um convite para experimentar o Espírito Santo de maneiras novas e robustas, e acrescenta 3 pensamentos que merecem a ponderação do leitor. Eu os compartilho com você porque creio que eles se aplicam igualmente à oração e provêm o perfeito encorajamento para que cada um de nós se achegue para mais perto de nosso Pai em resposta ao seu chamado à oração. E daí, chegue mais perto. Não tenha medo. Fique aberto e disposto a deixar entrar as novas maravilhas. Deixe amplo espaço para o Espírito trabalhar, mover-se, revelar, trazer novas dimensões de liberdade. Então, ele pede que o leitor feche os olhos e medite sobre 3 pensamentos. Tendo em vista os nossos objetivos, eu estou usando a palavra orar toda vez que ele usa a frase voar para mais perto da chama. Imagine que existem domínios da experiência terrena através dos quais nós nunca caminhamos. Enquanto oramos, o Espírito pode abri-los para nós. Faça uma pausa e pense a respeito. Existem profundidades da vontade de Deus nas quais nunca penetramos. Enquanto oramos, o Espírito pode revelá-las a nós. Faça uma pausa e pense a respeito. Existem dimensões de poder sobrenatural que nunca tocamos. Enquanto oramos, o Espírito permitirá que isso aconteça. Faça uma pausa e pense a respeito. Ao fazer isso, receba esta bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.